Olá, pessoal, muito boa tarde. Aqui está falando a professora Aline e hoje a nossa aula vai se concentrar no adicional noturno, ok? Adicional noturno, tá? Para quem não sabe, é um adicional que é pago normalmente para as pessoas que trabalham entre as 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte, tá? Esse adicional, ele na verdade tem que ser pago um mínimo de 20% do que ele ganha sobre a hora diurna, ou seja, se ele estivesse trabalhando durante o dia, tá? Uma peculiaridade que é do adicional noturno é que durante o dia, como a gente já sabe, estão acostumados a fazer os cálculos certinho, bonitinho, é que uma hora normalmente tem 60 minutos, certo? No caso, quando a gente for calcular o adicional noturno, uma hora para as pessoas que trabalham nesse trecho de horário que eu falei para vocês, das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia, uma hora equivale a 52,5 minutos, ok? E perante isso, agora, nós vamos aprender a calcular esse adicional, tudo bem? Para nós começarmos, nós temos aí o primeiro exemplo do salário, né? Uma pessoa que ganha R$900 por mês, vamos supor, e ele tem um adicional noturno de 40% e ele fez 30 horas noturnas naquele mês. Lembrando que o mínimo pela lei é de 20%, mas se a empresa quiser pagar a mais, ela pode pagar sem problema nenhum. Então, por exemplo, professores do estado, se não me engano, que trabalham à noite, eles têm direito a ganhar os 20%. Professor da Prefeitura de São Paulo, se não me engano, é 30%. Meu esposo trabalhou, por exemplo, em hospitais que pagavam 35%, outros pagavam 40%, ou seja, desde que o mínimo seja respeitado, tanto faz se ele quiser pagar a mais, ok? Então, vamos iniciar o nosso raciocínio de cálculo a partir de agora. Imaginem, né? Na primeira etapa de cálculo, segundo esse exemplo, nós vamos pegar. Primeira etapa é calcular quantos minutos esse funcionário trabalhou à noite, certo? Então, nós vamos pegar as 30 horas noturnas que ele fez e nós vamos multiplicar por 60, que é a quantidade de minutos que tem em uma hora diurna, certo? Fazendo essa multiplicação, nós vamos achar que esse funcionário trabalhou 1.800 minutos à noite, certo? Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 1.800 minutos e vamos dividir por 52 minutos e meio. Por quê? Porque é a quantidade de minutos que tem em uma hora noturna, certo? Fazendo isso, tá? A divisão dos minutos trabalhados à noite pelos minutos que tem em uma hora noturna, nós vamos achar quantas horas noturnas esse funcionário trabalhou à noite, certo? Então, 30 horas relógio equivalem a 34,28 horas noturnas, tá? Nesse cálculo, onde eu acho que pode gerar um pouco de dúvida para vocês, é nessa parte agora que nós vamos falar. Quando a gente faz essa divisão para achar as horas noturnas, nós vamos ter que aprender a converter as casas centesimais do valor que deu. Então, qual é a ideia que eu quero que vocês tenham? Desses 34,28 que deu, vocês vão pegar o 28 apenas, tá? Guarda o 34 que é o número inteiro, esse está convertido. Nós vamos pegar o 28, que são as casas depois da vírgula que nós temos, e vamos olhar na tabela de conversão centesimal que existe, tá? Na hora que vocês pegarem esse 28 e olhar na tabela de conversão centesimal, vocês vão achar que 28 centésimos equivalem a 0,47. Então, nós vamos voltar no cálculo e vamos substituir esse 28 por 0,47, ok? Então, se nós seguirmos, olha lá, nós vamos substituir o 28 por 47, como eu já havia dito para vocês,
E qual é a parte legal? Nós vamos pegar o valor que nós achamos das casas centesimais na tabela e vamos somar com o número inteiro que ficou do resultado que nós achamos da conversão da hora diurna para a hora noturna. Então, nós vamos pegar o 34, que foi o número inteiro que ficou antes da vírgula, certo? Do cálculo anterior, e vamos somar com 0,47, que foi o resultado do 28 que nós achamos na tabela de conversão centesimal. Fazendo isso, tá? Nós vamos chegar, então, no valor noturno, nas quantidades de horas noturnas finais convertidas de 34,47, ok? Para nós treinarmos um pouco, né? Eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. Vamos supor que não tenha dado 34,28, tenha dado 34,85 no cálculo de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar os 85 na tabela, ó, que está aqui, e vão trocar esse 85 por 1,42, tá vendo? Então, se você pegar 34 mais 1,42, então vocês vão ficar com 35,42. Mais um exemplo para vocês aprenderem, ok? Vamos supor que na hora de nós convertermos a hora diurna em hora noturna, tenha dado 34,11. Vamos supor. Vocês vão lá o 11, achem na tabela, ó, ele está aqui, certo? Aí vocês vão substituir o 11 por 0,18, vai ficar 34,18. Mais um exemplo. Vamos supor que na nossa resposta, tá, tenha dado 34,98. Vamos supor. Vocês vão olhar o 98, olha aqui, ó, na tabela de conversão centesimal e vai substituir o 98 por 1,63, certo? Então, 34 mais 1,63 vai dar 35,63. Ok? Só para vocês entenderem como é que funciona essa tabela de conversão centesimal. Tudo bem? Bom, já que nós achamos, então, 34,47, que é a quantidade de horas noturnas finais convertidas, agora sim nós vamos para o cálculo de adicional noturno, ok? Então, nós vamos pegar o salário base do nosso funcionário, que é de R$ 900, e nós vamos dividir por 220, que é a hora trabalhada no mês que nós já aprendemos. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar a R$ 4,09 no valor da hora trabalhada. Depois, nós vamos pegar esses R$ 4,09, que é o valor da hora trabalhadas, e vamos multiplicar pelas horas noturnas finais que nós achamos no slide anterior, ok? Esse cálculo, tá? Nós vamos achar um valor total de adicional noturno centavos. Tudo bem? Qual é o problema? A empresa não vai pagar 100% no adicional noturno. Ela só vai pagar 40%, certo? Então, nós vamos pegar esses R$ 140,98, que é o valor adicional noturno total, e vamos multiplicar pela porcentagem de adicional noturno que essa empresa vai pagar para esse funcionário, certo? Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos achar um valor de adicional noturno final de R$ 56,39, certo? Feito isso, só falta fazer uma coisa, achar o valor bruto a receber deste funcionário, ok? Então, nós vamos pegar os R$ 900, que é o salário base desse funcionário, nós vamos somar aos R$ 56,39, que é o valor adicional noturno final, e nós vamos chegar, então, num valor bruto a receber de R$ 956,39, certo? Adicional noturno, ele não é um cálculo difícil de se fazer, porém vocês precisam prestar muita atenção na hora de usar a tabela de conversão, na verdade, das casas centesimais que nós temos aí no meio do cálculo, certo? No próximo slide, para quem está sem a apostila,
Eu coloquei a tabela de conversão centesimal para que vocês possam, então, utilizá-la da melhor forma possível, tudo bem? Para facilitar, querendo ou não, os cálculos de vocês, tudo bem? E, por sua vez, no último slide, pera lá, eu coloquei os exercícios que vocês farão nesta aula, certo? Ou seja, são mais 21 exercícios de adicional noturno. Lembrando, o que está em vermelho é justamente a resposta que vocês precisam chegar. Não esqueçam, qualquer dúvida, a professora está aqui. É só me contactar que eu vou e tiro as dúvidas para vocês. Ok? Beijos, abraços, cuidem-se. Até, ó. Bye, bye.